Pessoal, continuando com isomeria plana, tá? Bem, próximo caso aqui, isomeria plana de posição, certo? De posição. Vamos lá. Bem, para serem isômeros, os compostos precisam de ter o quê? A mesma fórmula molecular. Vou ficar batendo essa tecla para vocês nunca esquecerem disso. Que mais, professor, que tem que relembrar aí para enquadrar nesse tipo de isomeria? Bem, nesse caso, nós temos que encontrar o quê? Posições diferentes entre. Bem, então entre o que para se enquadrar aqui, ó? Posições diferentes, galera, entre grupos funcionais. Esses grupos funcionais aqui, galera, eu faço uma observação. Esses grupos precisam de não possuírem heteroátomos, certo? Sem heteroátomos. Porque se for diferença na posição de heteroátomos, se enquadra em outra isomeria. Ainda vou falar. Então, grupos funcionais diferentes, lembrando que esses grupos funcionais aqui não podem ter heteroátomos, ok? Sem heteroátomos. Entre o que também, pessoal? Entre posições diferentes entre insaturações. Posições diferentes entre insaturações. E nós podemos também encontrar posições diferentes entre ramificações. Certo? Ok? Então vamos dar exemplo aqui de cada um. Para se enquadrar em isomeria plana de posição, tiver grupos funcionais, vamos dizer, em posições diferentes, né? Nós temos aqui como exemplo, vamos supor, nós temos esse álcool aqui, OH, H2, 2, 3. Nós temos esse álcool aqui, OH. Vocês podem notar que nos grupos funcionais dos álcools não temos heteroátomo, né? A hidroxila. Só que se a gente fosse dar a nomenclatura desse composto aqui, se fosse enumerar, começaria enumerando daqui, 1 mais próximo da hidroxila, aqui a hidroxila ficaria no número 2. Tanto se eu começasse daqui quanto daqui, tanto faz. Então o nome desse álcool aqui poderia ser o quê? 3 carbonos, prop, ligações simples an, terminação de álcool ol. Então eu posso colocar propano 1-ol, para falar de onde que está saindo a posição aqui do grupo funcional. E aqui no caso, 3 carbonos prop, ligações simples an, e só que agora a hidroxila está saindo no número 2, poderia ser propano 2-ol, certo? Propano 2-ol. Então nesse caso, qual que é a diferença entre eles? A diferença na posição dos grupos funcionais. Isomeria plana de posição. Diferença nas insaturações aqui, Vamos dar exemplo. Bem, é a posição das insaturações, lembrando, viu? Às vezes eu tenho esse composto aqui, eu tenho essa tripla ligação aqui. Então nós temos esse hidrocarboneto, vocês estão observando. Só que aqui eu posso colocar esse hidrocarboneto e continuar com a mesma forma molecular, esse outro aqui, H3, H3. Se vocês notarem, né, quando eu fosse aqui, achar a cadeia principal, a insaturação está saindo do carbono de número 1. E aqui, se a gente fosse enumerar, tanto do lado quanto do outro, a insaturação sairia do carbono de número 2. 1, 2. Senão 1, 2. Daria aqui também. É a mesma, tá? É a mesma insaturação, tripla. Porque se forem diferentes, já cai naquele outro caso de cadeia que eu já mencionei. Ok? Então tá aí um exemplo, Posição diferente entre insaturações, certo? E pode ser também posição diferente entre ramificações, galera. Exemplo, um clássico aqui, nós temos esse aqui, ortodimetilbenzeno, também conhecido como ortoxileno, certo? Nós podemos ter também, no caso, o metaxileno, o metadimetilbenzeno. Nós podemos ter aqui, essa outra espécie química aqui. Se vocês notarem, qual que é a diferença entre eles? Se eu fosse enumerar aqui, pelas regras que nós temos aí, daí o PAC, né? Nós iríamos achar
Ó, essa ramificação e essa está saindo no carbono 1 e 2, posição orto no aromático. Esse aqui, se a gente fosse numerar 1, 2, 3, então um estaria na posição 1 e outro estaria na posição 3, é chamada de posição meta, só para aromáticos. E aqui nesse caso específico, nós temos 2 radicais metilos também, só que se a gente fosse numerar, ficaria 1 e 4, é posição para. Então, pela própria posição aqui, dá para ver que nós temos o mesmo tipo de ramificação, metil, metil, aqui também. Só que em posições diferentes, certo? Isomeria plana de posição, ok? Tudo certo? Vamos falar mais de uma? Já já.